Sabemos que os efeitos da pandemia no mercado de trabalho geraram efeitos assim que foram assustadores, né? A taxa de desemprego, ela chegou a bater um recorde da história. Cerca de 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Na verdade, eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona o cálculo da taxa de desemprego. A FGV, ela lançou um estudo logo no início da pandemia sobre o desemprego desencorajado. O desemprego desencorajado é aquela situação em que a pessoa está desempregada e ela não tem coragem de procurar oportunidades, porque ela sabe que se ela procurar oportunidades, ela não vai achar. Esse foi um fenômeno que aconteceu no início da pandemia, onde muitas pessoas foram mandadas embora e começaram a achar que realmente não iam ter oportunidades a curto prazo, a médio prazo e nem a longo prazo, uma vez que a pandemia passou a não ter mais ponto de finalização. Né? Com isso, a pesquisa que mede, né, que é através do IBGE, que vai para o mercado para poder entender, pesquisar mesmo ali, né, entender se as pessoas estão ou não procurando emprego, começou a não poder fazer, porque as pessoas não estavam na rua, né? Então, se as pessoas não estavam na rua procurando oportunidades, como que as pessoas elas iriam conseguir medir corretamente a taxa de desemprego? Porque o desemprego é medido pela quantidade de pessoa que tem carteira assinada, que perdeu o emprego e que está buscando a oportunidade. Né? É óbvio que os indicadores eles não conseguem ser fiéis ao que a gente espera no mundo, o que a gente espera no nosso país. Mas a gente sabe que as perspectivas elas não estão muito otimistas, né? Não ficaram muito otimistas em relação à retomada do emprego em 2021. Só que com isso, independente de a taxa de desemprego subir nos próximos meses, em virtude, né, até do fim do auxílio emergencial, existem algumas coisas que a gente precisa ter bastante atenção, que é o seguinte: ainda que existem menos oportunidades do que no momento normal, sem ser de pandemia, hoje existem muitas vagas que não estão sendo ocupadas porque existem pessoas que não estão conseguindo encaixar devido à transformação das soft skills. O que são as soft skills? São aquelas habilidades que o mercado pede e que os profissionais precisam ter para que atenda aquela demanda. O que aconteceu? Né? O que acabou acontecendo? Com o Covid ele foi um acelerador de futuro. Então, já que o Covid foi um acelerador de futuro, ele também trouxe novas competências, ou seja, novos comportamentos, e ele também trouxe novas habilidades, porque muitas profissões explodiram, como área de tecnologias e tudo mais. Então, quando a gente fala de trabalho e um futuro de trabalho, na verdade, a gente está falando de um futuro que já chegou. E esse futuro que já chegou, precisamos entender que a gente não tem que ficar focando no desemprego desencorajado, como eu mostrei para você que as pesquisas do IBGE falam. Mas a gente tem que focar nas novas habilidades que o mercado está solicitando para que, ainda que tenhamos uma menor quantidade de vaga, você esteja mais adequado, mais adepto para falar aquela linguagem. E é por isso que eu trouxe para vocês as principais habilidades que o mercado de trabalho exige, né? As principais oportunidades e competências que o mercado tem exigido dos profissionais. A gente vai falar de duas coisas importantes. A primeira delas são as competências que são solicitadas pelas empresas na hora que elas divulgam a vaga. Então, na hora que elas estão divulgando a vaga, elas estão colocando na descrição da vaga algumas características que são essas que vocês estão vendo aí na tela. Então, elas vão colocar que precisamos de pessoas que possuem iniciativa, planejamento e trabalho em equipe, que tenha foco nos resultados, organização e tomada de decisão. Essas competências que são solicitadas pelas empresas, elas são exclusivamente caracterizadas pelo momento em que essa empresa está passando. Então, se essa empresa está passando por um momento em que ela está indo se afundar devido à crise, ela precisa de pessoas que tenham características que vão potencializar. Agora, se essa empresa possui características e trabalhos que estão crescendo, como muitas empresas acabaram crescendo, principalmente as empresas de tecnologia, elas vão precisar de outras características e elas vão divulgar nas vagas outras características.
De qualquer forma, independente do tipo de empresa que você vai encontrar, essas que vocês estão vendo aí na tela são as competências que são as principais que a empresa busca na hora que ela está divulgando a vaga, né? Existe uma fila, gente, gigante de empresas que estão procurando profissionais. Só para vocês terem uma noção, o LinkedIn lançou uma pesquisa em que ele falava que tinham 440 mil vagas em abertos no início desse ano. Vagas que não estão sendo preenchidas porque as pessoas não estão se adaptando às novas competências que o mercado está pedindo. Então, a gente precisa se atentar a isso. E essas que vocês estão vendo aí na telinha são as competências em que o mercado está exigindo e colocando nas vagas para que você demonstre, para que você tenha. Perfeito? Eu gostaria apenas de chamar a atenção para 3 principais características que hoje estão em alta, que é a empatia, o otimismo e a adaptabilidade. Na própria entrevista, ali, quando você está conversando com o recrutador, eles já vão perguntar sobre os tipos de ações que você teria em uma situação problemática. Como você reagiria diante de um case? E aí eles vão colocar o case. E essas 3 características são as 3 características que nós, recrutadores, estamos buscando, além de todas as outras, conforme a empresa, dentro do profissional. A gente sabe, né, que existe uma dificuldade em algumas áreas hoje, como, por exemplo, a própria área de tecnologia, que teve um crescimento exponencial e esse crescimento não está conseguindo ser sanado com os profissionais que estão adaptados ao que eles estão precisando. De qualquer forma, saiu, o Fórum Econômico Mundial tinha lançado uma lista um pouco antes da pandemia, falando as competências que o mercado de trabalho precisaria ter do profissional especificamente. E aí, essa listagem foi por água abaixo. Por quê? Porque veio a pandemia. E com a pandemia, veio um acelerador de futuro, que foi o Covid. E com isso, o comportamento do profissional começou a também ser necessário ser modificado, né? Esse relatório, né, do próprio Fórum Econômico Mundial mostrou que, assim, que o isolamento, né, social mudou, inclusive, o comportamento do consumidor, né? Assim, todo mundo quer entrega delivery, rápido, serviços digitais. E, assim, embora esse processo já tenha começado um pouquinho antes da crise, né, ele foi acelerado. E, assim, não tem volta. A tecnologia está se destacando cada vez mais e os profissionais vão precisar estar cada vez mais alinhados com esse perfil. A gente está com uma velocidade muito grande. E se você não fizer esse movimento de soft skills, você não vai estar no mesmo nível que o mercado vai estar solicitando. E aí, começa a ter ausência de talentos para assumirem determinados cargos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com recrutamento e seleção. Para que eu pudesse atender pessoas fazendo recrutamento e seleção, eu precisaria de uma sala, um telefone e receber o currículo através do meu e-mail. Hoje, eu não preciso de sala, eu não preciso de telefone, eu preciso apenas de uma plataforma chamada LinkedIn, onde eu falo com a pessoa, onde eu marco a entrevista e ela vem numa entrevista comigo através do Zoom. Eu preciso desenvolver várias características, como entender de tecnologia, entender de plataforma digital, entender como que eu posso ter mais efetividade na hora que eu estiver entrevistando um candidato. Então, por mais que eu tivesse inúmeras habilidades e inúmeras competências que funcionam, que sempre funcionaram, ainda assim o mercado está exigindo que eu tenha novas habilidades, eu tenha novas competências. E é por isso que eu trouxe para vocês essa nova listagem, que foi a listagem lançada pelo Fórum Econômico Mundial, a nova, em que caracteriza o que você vai precisar ter até 2025. Quais são as características que você vai precisar ter até lá? Então, a gente fala de profissional tendo pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa com estratégias de aprendizagem, redução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, influência social e liderança, uso e controle das tecnologias, design e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio e resolução de problemas. Essas são as principais características que você, como candidato, vai precisar desenvolver até 2025. E na lateral,
características e profissões que vão estar em alta, que vão crescer exponencialmente. Ana, mas eu não trabalho em nenhuma dessas profissões. O que isso tem a ver comigo? Total. Porque se você não souber de transformação digital, sobre automação de processos, sobre internet das coisas, sobre segurança da informação, provavelmente o seu negócio e provavelmente a sua carreira não vai crescer exponencialmente tanto quanto poderia se você estivesse envolvido com essas novas demandas que o mercado vai solicitar. Então, resumindo o que a gente falou, hoje o mercado ele possui as principais competências que são solicitadas pelas empresas e temos as principais competências que são solicitadas pelo mercado para que o profissional se desenvolva até 2025. Apenas lembrando que, nesse mesmo estudo, comprovou que os profissionais vão precisar se aperfeiçoar, se atualizar 3 vezes ao ano em 2025. Só que vão ser atualizações que vão seguir da seguinte forma: você não vai precisar fazer um curso completo de Excel. Você vai precisar fazer um curso de tabela dinâmica, de PROC-V, PROC-H, de coisas específicas. Então, vão ser desenvolvimentos de aprendizagem contínua, porém pontuais, atendendo a necessidade e a mudança e a transformação do mercado.